Abraão. Gênesis 17, de 10 ao 17. Segundo a história, Deus vai estabelecer uma aliança. Todo menino nascido homem, no 8º dia, deve se retirar. O prepúcio da genitália masculina era um sinal de Deus, santificação ao Senhor. Estava entregando aquela vida para o Senhor, dizendo que tinha uma marca, pertencia a Deus. Na primeira visão, quando ele chega no campo de batalha, que ele olha para Golias, ele está vendo que Golias não tem a marca, não é circuncidado, não tem nada de Deus. Sabe o que Davi está dizendo? Quem é esse que não tem nada de Deus? Davi está dizendo, se esse inimigo se levantou, não tem nada de Deus, a vitória já é nossa, em nome do Cordeiro. Davi está dizendo, se esse adversário, ele não tem nada de Deus, a vitória é certa. Eu quero que nesta manhã, você olhe para o tamanho desta adversidade. Se não tem nada de Deus, procure o pastor Edson, pode preparar o culto de ações de graça, porque tem vitória de Deus chegando para a sua vida. Porque tem inimigos que se levantam, que são provações, são estágios da caminhada. Se lembram da história? Segundo a Bíblia, Jesus vai chamar os seus discípulos e vai falar assim, olha, eu encontro vocês do outro lado. Jesus vai para o monte orar. Os discípulos entram numa embarcação. Segundo a Bíblia, no meio do mar, levanta-se uma tempestade. Seus amigos começaram a gritar, estavam apavorados. Quando nós entendemos esse texto, quando nós lemos a princípio sem uma exegese exata, nós iremos pensar da seguinte forma: se Jesus, certamente o Espírito Santo lhe revelava que no meio daquele mar levantar-se-ia uma tempestade, porque Jesus enviou os seus discípulos de encontro à tempestade. Será que Jesus queria tirar a vida dos seus discípulos? Não. Jesus enviou os seus discípulos de encontro à tempestade com um único objetivo. Jesus queria saber se no meio da tempestade os seus amigos conseguiriam reconhecê-los. Ele veio andando sobre as águas. Quando eles olharam, pensaram que era um fantasma. Eu tenho um recado de Deus para você nesta manhã. Sobre essa tempestade que está soprando a sua embarcação, é Jesus que está caminhando sobre as águas. Jesus não te enviou para que você seja destruído. Ele só quer saber se em meio a esta adversidade você consegue reconhecê-lo. É Jesus que está caminhando sobre estas águas. Quando Davi vê que o gigante não tem nada de Deus, quem é esse incircunciso? 40 dias, ninguém quis afrontar Golias. Mas o irmão de Davi, o Eliabe, que já estava entalado, porque infelizmente existem irmãos que não se agradam com a nossa vitória. Infelizmente tem pessoas que acham que pela credencial, pelo tempo de crente que tem na igreja, precisam receber o milagre antes de você. Só que não funciona assim. Deus abençoa quem Ele quer, Deus restaura quem Ele quer, Deus muda a história de quem Ele quer. Deus não está estabelecido nos nossos critérios. Deus faz o milagre na vida de quem Ele acha que deve fazer. O Eliabe não entende isso. E o Eliabe, que não quis enfrentar Golias, vai se levantar contra quem? Contra Davi. Ele olha para Davi e fala assim: pensas tu que eu não vejo a tua presunção? E com quem tu deixaste aquelas poucas ovelhas? Davi está conversando com um soldado para obter informações de qual seria o prêmio de quem derrubasse Golias. Segundo a Bíblia, Davi vai se voltar para Eliabe e vai dizer assim: ó, para que isso, irmão? Eu não vejo razão para isso. E vai continuar falando contra o soldado. Para você entender, Davi está ignorando a afronta do seu irmão. Sabe o que Davi está dizendo? A minha luta não é contra o meu irmão, porque a minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados e potestade. Segura só um instante. Os nossos inimigos não é o nosso pastor, não é o nosso líder. O nosso inimigo chama-se Sepilintra, Sepilantra, Exu Caveira, Satanás. A nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, é contra os principados e potestade. O teu irmão não é o teu adversário. A principal estratégia do inimigo é esta: nos fazer travar falsas batalhas. Engana-se quem pensa que a arma do inimigo é essa: nos desarmar. Ei, um crente que está sendo mal utilizado na obra, um crente travando uma falsa batalha em nosso meio, causa mais estrago que um crente desarmado. Tem pessoas que nunca orou por uma pessoa enferma. Tem pessoas que nunca repreendeu o espírito maligno, mas se desviaram. Sabe por quê? Travaram falsas batalhas. Quando o seu próprio irmão olha para quem está ao seu lado e fala assim: você não é meu adversário.
Davi, quando ele ignora a afronta do seu irmão, ele está dizendo: meu inimigo é Golias, não é você, Eliabe. Levaram o moço, ele ignora a afronta do seu irmão. Quando Saul recebe a notícia que em Israel levanta-se um jovem que quer enfrentar Golias, vão levar Davi até Saul. Saul era o único homem em Israel que tinha capacidades para enfrentar Golias. Ele olha para o moço e vai dizer assim: você não pode enfrentar Golias, você é jovem ainda. Golias é guerreiro desde a sua juventude. Ele está fazendo uma análise segundo a aparência de Davi, dizendo que ele não é capaz. Você não tem estrutura para enfrentar Golias. Aí Davi vai começar a relembrar os feitos que Deus fez na sua vida. Para você entender aqui, em nome de Jesus, vocês nunca prestaram atenção por que Saul, o único guerreiro de Israel que poderia enfrentar Golias, permitiu que Davi fosse enfrentar Golias? Por que será que Saul, o único soldado em Israel capacitado para enfrentar Golias, vai permitir que um moço enfrente Golias? É simples, e essa aqui vale meia dúzia, glória a Deus. É porque Davi tinha história para contar diante do rei. Sabe o que acontece no nosso meio? Tem pessoas que nunca matou gigante, matou urso, matou leão, no anonimato, e já querem enfrentar Golias diante do arraial. Não tem história. É preciso ter história em nosso meio. Vá se enraizar na obra. Quem nunca serviu não pode ser servido. É preciso matar gigante no anonimato, para quando nossa oportunidade surgir, termos história para contar diante do rei. Fala para quem está ao seu lado: quem nunca matou ursos e leões no anonimato não pode enfrentar Golias diante do arraial. Em outras palavras, tem que ter história. Existe um louvor, eu quero desmistificar. Ele diz assim, ó: não saia da fila da promessa. Subentende-se, quem está na fila da promessa perde a bênção, volta para o final da fila. Só que quando nós lemos a história de Davi, quando o profeta vai ungir o rei, nem em casa ele estava, mas Deus falou assim: olha, é Davi, manda chamá-lo. Ele não estava em casa, mas quando chegou a hora, Deus parou a história, mandou chamá-lo. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Quando chegar a sua hora, não importa onde você esteja, não importa a igreja que você congrega, a empresa que você trabalha, quando chegar a hora de Deus transformar a sua história, Deus manda chamar a sua bênção. O seu milagre tem endereço exalto para você. Quem recebe exalta, adora, glorifica o Senhor nesta manhã. Labanda série calabassa, labanda calabassa. Quem está te vendo no pasto é Deus, não é o rei. Quem está te vendo no anonimato não é o homem, é Deus. Quem te recompensa é Deus. Quem está vendo a sua história é Deus. Vá fazendo a obra. Quem está te observando é Deus. Não é o pastor Edson, não é o pastor Vanderlei. Quem está te vendo é Deus. Vá trabalhando para o Senhor. O homem pode não estar reconhecendo, Deus já está reconhecendo. Ele está registrando a sua história na hora exata. Você vai ter história para contar diante do rei. Vendo Saul que o moço tinha história, vendo Saul que o moço tinha história, vai tentar colocar sobre o moço a sua armadura. Saul está tentando colocar em Davi o que deu certo com Saul. Só que nem tudo que deu certo na vida do irmão quer dizer que servirá para a minha. O que dá certo na vida do pastor Maico, que dá certo na vida do pastor Edson, não quer dizer que também dará certo na minha. Deus dá uma porção a cada um. Eu não preciso estar com a armadura do pastor Edson para vencer esse inimigo, porque a unção que está sobre a minha vida é suficiente para vencer esta adversidade.
Você não precisa copiar a mensagem de um pregador eloquente. Você não precisa impostar a sua voz no louvor de um cantor que está estourando na mídia, porque a unção que está sobre a sua vida é suficiente para Deus te exaltar. E ele vê que a armadura não cabe nele, porque o jovem era de estatura menor. Davi vai com as suas vestes, as vestes de um pastor. Golias está no campo, aguardando um soldado. As armas de Golias eram a espada, eram a lança, era um escudo. Quando Davi chega aonde ia se travar a batalha, Golias olha para Davi e vai amaldiçoá-lo. Golias vai ficar mais endemoniado do que já era. Golias preto e publicado, hashtag partiu, a vitória é certa. Afinal de contas, é jovem, não tem estrutura de guerreiro. Seria fácil demais vencer Davi. Mas quando ele olha para Davi, ele fica irado. Nunca se perguntaram por quê? Porque ele olha para Davi, ele vê que Davi está nas suas mãos, não com as armas que Golias está acostumado a travar. Davi não se sujeitou a travar as batalhas com as armas que o inimigo estava propondo. Ele vai para a batalha com as armas que ele estava acostumado a guerrear. Sabe quando você vai vencer o seu inimigo? Quando você não aceitar travar essas batalhas com as armas que o sistema está propondo. Sabe como você vai vencer essa calúnia? É no jejum, na oração e no joelho no chão. Sabe como você vai vencer esta adversidade? É no silêncio. Não se sujeite ao sistema que está propondo essas armas, porque se a luta, se a batalha é de Deus, é Deus que vai nos propor as armas para vencermos essa adversidade. Se do Senhor é a guerra, vamos travar esta batalha com as armas de Deus, que são poderosas para vencer qualquer adversidade. Meu irmão, assim, silêncio, boca no pó, jejum, oração. Fala assim, porque o inimigo cai por terra nessa manhã. Se você recebe, exalte nesta manhã. E ele olha para o moço e vai dizer: pensas tu que eu sou algum cão para vir com pau e pedra? E caminhamos para o final da mensagem. Davi com um cajado nas mãos, as suas vestes de um pastor e uma funda. A funda não era uma ferramenta de precisão. A funda era utilizada com duas finalidades. A primeira era para lançar uma pedra à frente do rebanho para espantar os predadores. Não tinha nenhuma pontaria na funda. A segunda finalidade da funda era para carregar a ovelha. Quando a ovelha estava ferida, o pastor colocava a ovelha sobre a funda e carregava. Golias olhou para Davi e julgou que a ferramenta que Davi utilizaria seria o seu cajado. E ele parte em direção de Davi. Quando ele está perto de Davi, Davi dispara uma pedra que atinge a sua testa. Sabe por que Golias caiu por terra? Porque ele nem viu a pedra que lhe atingiu. Eu tenho um recado disso para você nessa manhã. Sabe por quê? Sabe como você vai vencer os teus inimigos? Porque eles não vão nem ver o que vão lhe atingir. Porque você não vai aceitar vencer esta adversidade com as ferramentas que o inimigo está propondo. Eles não vão ver você com a boca no pó. Eles não te verão jejuando, orando. É com essas ferramentas que nós iremos vencer esta adversidade. Se você recebe esta palavra, por 10 segundos exalta, glorifica, aplauda, manifeste glória. Seja cheio da graça de Deus nesta manhã. Labanda, série, calabácia. Fala para duas pessoas: os teus inimigos não irão nem ver o que vão lhes atingir, porque a tua oração vai derrubar este adversário. Profetiza nesta manhã: Golias caiu por terra. Enquanto você está adorando, ele arrumou suas bagagens e bateu em retirada. Se você recebe, exalte ao Cordeiro nesta manhã. Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Banda série calabácia. A principal estratégia do nosso inimigo é esta: nos fazer travar falsas batalhas. Mas Deus está nos ungindo nesta manhã para entendermos que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue,
A minha luta não é contra o meu irmão, contra o presidente desta obra. Nosso inimigo está lá fora. A banda série calabassa. Esse é o clamor de quem tem certeza que o Golias caiu por terra nesta manhã. Labanda série calabassa. Eu quero chamar aqui à frente você que reconhece que até hoje estava travando uma falsa batalha, mas nessa noite você quer se dispor a pelejar contra o real inimigo da igreja. Vem aqui à frente que eu orar por você. Ministério de Louvor, você esteja convidando nessa manhã. Eu quero convidar aqui à frente você que até hoje estava sozinho nesta batalha, mas hoje você quer que Deus te revista de autoridade e unção para você vencer o teu inimigo na tua casa, na tua família, na tua empresa. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que precisa de um auxiliador nesta manhã, vem aqui à frente. Você que até hoje estava intercedendo por sua família, estava sozinho, mas você quer convidar o Espírito Santo de Deus nesta manhã